Bom dia, Gui. Então, olha só, o que faz uma cidade é justamente a quantidade de bens que ela oferece de forma quantitativa e qualitativa, atraindo para si pessoas. Nesse primeiro momento de cidade, compradores. As pessoas buscavam a cidade para poder comprar, porque a cidade vendia uma diversidade muito grande de mercadorias. Então, assim, quando surgiram as primeiras cidades, isso não é uma posição muito unânime, não. Mas se acredita que as primeiras cidades vão surgir, a primeira lá em Jericó, né? Às margens do Rio Jordão, um dos rios mais famosos, né, do Oriente Médio, se não o mais famoso, na Palestina, na atual região da Palestina. Beleza? Região das colinas de Golã e tal. Essa cidade ela surgiu cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Quando a gente pensa em cidade hoje, o que você pensa? Prédio, carro, asfalto. Você pensa em bens materiais que se associam a uma vida de cidade, né? Mas no surgimento dessas primeiras cidades não era muito bem assim. A cidade era uma forma de organização muito específica. Depois vão surgir outras cidades, tipo Harappa e Mohenjo-Daro, onde no Vale do Rio Indo, no Paquistão, Ur, na Mesopotâmia, onde atualmente é o Iraque, Susa, na Pérsia. As primeiras organizações de cidades são no Oriente Médio, né? Super interessante. Se você pensar que a civilização começa na África e a galera atravessa o deserto do Saara e chega até o Oriente Médio, você consegue entender. É óbvio que numa visão eurocêntrica, talvez as primeiras cidades sejam Veneza, tá ligado? As cidades dos mercadores. Só que a gente tem uma definição bem legal de cidade para falar dessas primeiras aí no Oriente Médio. E aí, essa é a parte mais legal. Viajem comigo, viajem comigo. Em que contexto surgiram as primeiras estruturas espaciais urbanas? Em que contexto surge o urbano? Primeiro, o ser humano ele era nômade. Então ele ficava vagando porque ele precisava caçar, aí ele caçava aqui, aí ele plantava lá, aqui, aí pô, ele descobria que tinha recurso hídrico em tal lugar, aí ali ele consumia os produtos, tinha que ir para outro lugar. O ser humano era nômade. O ser humano passa a ser sedentário através da Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, quando ele começa a dominar técnicas agrícolas, que vai Ô, fazer com que... professora, o Oi, que é a Revolução Neolítica? Revolução Agrícola. Ah, tá. Essa revolução neolítica vai ser o momento onde esse indivíduo começa a dominar técnicas de agricultura. Então, através do domínio de técnicas de agricultura, ele vai, né, vão surgir os primeiros assentamentos sedentários. Se antes ele tinha que caçar e pegar frutas, medicamentos em outros lugares, agora não. Agora ele tem, né, as técnicas agrícolas fazem com que ele consiga produzir ali. E esse domínio de técnicas faz com que gere o excedente alimentar. Então, se antes eu precisava de, quantas pessoas tinha na sala aí? 14 pessoas para produzir, as 14 pessoas viviam para retirar produtos para poder se alimentar. Agora, com o domínio de técnicas agrícolas, eu preciso de 5 pessoas. As 9 pessoas, elas vão poder se dedicar a outras funções. Porque agora eu tenho um excedente alimentar, eu consigo produzir mais alimentos do que eu necessito. Então a cidade vai começar a se constituir como um lugar onde concentram grupos que não são diretamente ligados somente à atividade agropastoril. À atividade agropastoril. Então não é todo mundo que vai viver da produção agrícola. Então, enquanto a Samara, a Alice, o Fábio, a Pássio, o Guilherme estão lá vivendo da vida agrícola, o João Pedro, a Maria, a Maiara, beleza? O Rafael, a Lívia, o João, o Caio, beleza? Essa galera tá conseguindo se dedicar a outras atividades. Que atividades são essas, professora?
construção de muralhas para proteger essa comunidade, artesanato, né? As mulheres tinha uma divisão de gênero muito forte, né, do trabalho. Então as mulheres com essas plantas medicinais fazendo remédios, né? Então essa cidade vai começar, ó, a ofertar bens, serviços, materiais de forma quantitativa e qualitativa. Então, se nós temos a comunidade A, que faz tudo isso, e uma comunidade B, que não dominou a agricultura de forma eficiente, e aí a galera precisa dedicar mais tempo à atividade agrícola, o que vai acontecer nessa comunidade B? Se ela quiser comprar um medicamento, ela vai ter que ir aonde? Na comunidade A. Se ela quiser comprar alguma coisa, um cesto de artesanato, ela vai aonde? Na comunidade A. Se ela precisar comprar algum tipo de alimento, ela vai aonde? Na comunidade A. Então, a comunidade A está se consolidando através da quantidade de serviços, de bens, de forma quantitativa e qualitativa que ele oferece, né? Começa a se transformar numa cidade. Então, começa, vamos pensar, a cidade também é um espaço onde delimitam as relações de poder. Porque numa hierarquia, quem é mais importante? A cidade A, que domina tudo isso, ou a cidade B? A cidade A, onde eu tenho mais pessoas dedicadas ao exército. Então, a gente vai começar a entrelaçar essa questão de centralidade e essa questão de hierarquia do exercício de poder. Porque justamente as áreas que exercem uma maior centralidade vão ter um poder hierárquico maior e vão gerar dominação. Por que alguns monarcas de seus exércitos dominavam outros lugares? Porque eles entendiam essa concepção de que eles eram mais poderosos. Porque eles ofertavam mais coisas. Porque, na verdade, eles dominavam mais técnicas. Né? E o Milton Santos adora falar isso, falar de domínio de técnica. Então, as primeiras cidades surgem nesse contexto. E se você olhar, trazer para os dias de hoje, esse exemplo que eu dei, não é muito diferente disso. Por que o Rio de Janeiro é mais importante que Itaguaí? Urbanamente falando. Porque o Rio oferece questões, serviços, beleza? Estrutura, de forma quantitativa, de forma qualitativa, e que Itaguaí oferece menos. Não é que Itaguaí não oferece. Porque se você olhar para o contexto de Mangaratiba, Japeri, Itaguaí exerce uma centralidade. Itaguaí é um município importante. Mas quando você olha para o Rio de Janeiro, não. Né? E aí, por quê? Porque é no Rio de Janeiro que a gente tem universidades, UERJ, Unirio, vou ter que falar UFRJ, UFRJ, beleza? Cefet. Então, quando você olha para o Rio, são as universidades que você vê a Fiocruz, você vai ver o IME, o ITA, beleza? A gente vê hospitais, o INCA, o INTO. Então, é por isso que o Rio é importante, numa questão de centralidade. Mas olha que interessante, agora, se eu jogar num contexto nacional, o Rio de Janeiro é menor que São Paulo. Porque São Paulo conseguiu evoluir essas estruturas de forma muito mais eficiente. Por isso que a gente vai ver no próximo slide, são 2 slides hoje, sobre hierarquias urbanas, que a gente vai ver sobre metrópole nacional, metrópole global, metrópole regional. Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Jamais, não tem nem como ter dúvida. Suavão, né? Urbana é muito lindo, gente. Que isso. Como é que em algum momento da minha vida eu pesquisei geomorfologia fluvial, cara? No início da faculdade? Também não sei, não. Que é? Também não sei, não. Quando você descobrir, você me conta. É porque, assim, no início da faculdade, vocês vão perceber, porque vocês vão passar na universidade, a gente abraça a oportunidade que aparece, porque a gente precisa de bolsa, né? A bolsa não é muita coisa, tipo, depende do centro. Se for CNPq, depende.
Da Bachuras. Se for CNPq, se for FAPERJ, vai depender. Sempre tem um financiamento. Tô querendo direito agora, duvido que eu passei. Vai passar sim. E a UF é a faculdade. Ah, não, a UERJ também é braba de direito. Posso falar mal mas a UF é braba também. O que acontece? Você abraça a oportunidade que aparece, né? Tu quer uma bolsa, tu quer pesquisar, isso conta para currículo, e aí tu abraça. E aí surgiu para mim a oportunidade de pesquisar geomorfologia fluvial. Mas não, fala isso não, Alice. Claro que não. E aí que eu fiz? Eu abracei, só que, mano, era muito chato. Nossa Senhora. E aí eu fiquei pesquisando a faculdade toda, praticamente isso, né? E fui monitora de urbana. Monitora. Aí, quando acabou a graduação, falei, brother, mas mestrado eu tenho que fazer alguma coisa na área de urbana. Não dá pra ficar pesquisando Rio, não. Ô, tira esses pensamentos da cabeça de vocês, hein? Que isso? Tá precisando de um esporro? Meu, a gente faz um esporro online. E Estácio o quê? Uniswan o quê? Pelo amor de Deus. Vocês vão aí tá com o pensamento de estar na universidade pública, pô. Que isso? Isso, claro que não. Claro que não. Vambora. Vocês são capazes pra caraca, tá maluco? Geografia eu tenho certeza, pelo menos. Matemática eu já não sei. Mas geografia eu tenho certeza. Esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto. Esse que é o ponto, né? O meu ponto é o contrário, totalmente. Mas agora você é a primeira a entrar na sala de aula, você vai resolver suas dificuldades em geografia. Estamos juntos. 2 meses. Por sinal, Alice, toda quinta-feira à tarde eu dou monitoria gratuita. Não divulgo, não, é só quem quiser entrar. Para o Brian e para uma galera do Prevete que quer. Se você quiser entrar, é só falar que eu te mando o link. A gente fica lá, eu pego geralmente uma aula de geografia 1 e fico explicando para eles as paradas, a gente faz exercício e vida Que que horas, segue. filha? Costuma ser umas 5 horas por aí, depende. É no finalzinho Manda da o tarde. link lá pra gente, porque eu tô estudando pro vestibular da FGV. É. Mas se você falar isso mais uma vez, eu não vou deixar você entrar, não. Se eu não conseguir bolsa, minha filha, eu não vou, não. Duvido que eu pague, muito caro. Tá bom. Vambora. Galera, então vamos diferenciar aí. Já falei isso para vocês, aldeia de cidade, né? A aldeia, que seria esse primitivo de cidade, ela tem a força centrífuga. Foge do centro. Beleza? Foge do centro. A aldeia foge. As pessoas têm que buscar fora da aldeia o que elas precisam. Então, a atenção dos moradores está nas regiões ao entorno. A cidade não. A cidade funciona como um imã. A força centrípeta, aí, ali, já que você gosta de física, a força centrípeta atrai para a cidade. É a cidade que oferece, é a cidade como um imã. Beleza? Agora, eu não posso deixar de falar da relevância que as cidades industriais têm. A industrialização, pessoal, não surge a partir da. Desculpa. A urbanização não surge a partir da industrialização. Sabe? Porque tem uns professores meio bananada que, quando vão falar de urbana, começam a falar a partir da Revolução Industrial. Que a industrialização influencia diretamente a urbanização. Realmente influencia. Mas não se pode falar que não existia urbano antes da industrialização. Existia. É óbvio que a Revolução Industrial é um fenômeno. E é um fenômeno que vai mudar completamente o espaço geográfico. Transformar completamente o espaço geográfico. Bom dia, Dudinha. Então, assim, bota na cabeça de vocês uma coisa. Para não esquecer. E se algum professor falar diferente disso, você afronta. Existiam cidades antes das cidades industriais. Existia urbano antes da Revolução Industrial. Porém, contudo, todavia, não obstante, a partir da Revolução Industrial, esse fenômeno urbano ficou muito mais consolidado. A fábrica, ela é um novo organismo urbano.
Beleza, Dudinha, sem problema. Hoje o dia tá diferente, Dudinha. A Alice foi a primeira pessoa a entrar na minha aula. Sem problema, não. Alice, eu vou mexer contigo o dia inteiro, já era. Você reclama seu atraso, você reclama seu primeiro. Eu tô te elogiando, meu amor. Eu tô te elogiando. Eu tô feliz, entendeu? Você não entendeu. Ah, então tá bom. Vamos lá. E quais cidades? Eu trouxe algumas cidades, né, para citar aí para vocês, que foram cidades industriais, foram cidades que vão viver em função da indústria, né? Birmingham, Chicago, Detroit, Manchester, né? Liverpool, são cidades que vão viver para a indústria. Beleza? Muitas coisas acontecem para essas cidades se consolidarem. Vocês devem ter estudado já com o Rafael, com o Fabrício, com o Carlos, sei lá com quem, que houve o cercamento dos campos, e essa privatização do espaço agrário faz com que uma massa populacional migre das cidades, né? E o fenômeno da industrialização. Essa industrialização, né, a chegada da indústria, ela não é só a indústria, mas são os centros financeiros, comerciais, logísticos, toda uma rede que vai sendo construída em torno da fábrica, fortalecimento das redes de transporte. A classe trabalhadora migra para o centro. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, a precariedade dessas cidades industriais. Talvez a língua de algum de vocês esteja coçando para perguntar uma coisa que eu vou explicar já já, que, né, eu já mencionei em alguns momentos para vocês, que é a lógica de ocupação dessas cidades ser completamente diferente da lógica de ocupação do Rio de Janeiro, São Paulo e das cidades periféricas. Beleza? Nessas cidades, a classe proletariada vai ocupar o centro. O pobre mora no centro. Por conta justamente da insalubridade da formação dessas primeiras cidades. Essas primeiras cidades têm casas muito baratas, com material de baixíssima qualidade, becos estreitos, nenhuma infraestrutura sanitária, muitas epidemias, cólera, tifo, influenza, febre tifoide. Eu botei um dado estatístico aí, em 1841, a expectativa de vida da classe trabalhadora na Inglaterra era de 26,6 anos. Eu não estaria viva hoje na Inglaterra sendo proletariado. 57% das crianças, aqui tá Mordor, né, morriam antes do 5º ano de vida. A expectativa de vida era baixíssima, a mortalidade infantil era alta, porque as cidades eram insalubres, eram cidades sujas, com chuva ácida, inversão térmica, poluição, muita poluição, doenças cardiorrespiratórias, muita insalubridade. E aí é brabo, né? Porque a gente quer falar de discurso de saneamento no Rio de Janeiro, mas as cidades industriais eram poluídas, né? Não era um problema do Rio de Janeiro. As cidades eram poluídas, aqui no século XVIII, no século XIX. Boa parte da classe trabalhadora vivia em porões alugados ou, aí ó, algumas imagens de cidades como Liverpool, Londres, Birmingham. Foi em química que a gente viu o fenômeno da inversão térmica, que eles não conseguiram nem ver um palmo na frente deles e depois disso muitas pessoas morreram e ficaram... Samara, teve um momento lá depois da Revolução Industrial que, assim, eu não sei como é que... Foi o Eric ou foi o Nishio? Nishio. A inversão térmica é um fenômeno natural. Você falou isso. Ele falou isso. Foi agravado, né? Isso. O problema da inversão térmica é justamente quando tem poluição. Né? A gente deve ter falado isso para vocês, porque a poluição fica o quê? Armazenada próximo à superfície. Porque há um aprisionamento dessa camada de ar, né? Mais fria, e aí as moléculas de poluição ficam ali. A gente vai chamar isso até no Brasil, quando acontece, de smog. Smog, que é smoke com fog. Lívia, eu tô no carro em Itaguaí, tô chegando em Muricrime, tá bom? Já é.
O smog é justamente o smoke com fog, ou seja, neblina e fumaça, né? Poluição. Então, as cidades vão ser muito poluídas. Teve um momento, Samara, que a poluição é tão grande que não dava para enxergar, que foi um momento onde tinham muitos assaltos, muitos roubos, né? Assassinatos. Tem um livro desses de romance policial, não vou lembrar, tipo o Sherlock Holmes da vida, que mostra isso, um assassino na época da Revolução Industrial. Ele matava nos momentos onde a poluição era tão grande que ninguém enxergava nada. Aí, quando acabava o momento de poluição, as pessoas viam só os corpos pelas ruas. Aí tem que desvendar o mistério. É bem legal. Nunca li o livro, não, mas é bem legal essa ideia, né, de construção da história. Essas são algumas imagens das cidades inglesas. E olha essa imagem. Londres em 1806, Londres em 1862. Olha como é que a população dobra, né? Mais que dobra, na verdade. E olha como é que a gente tem, triplica praticamente. E olha como é que a gente tem um crescimento urbano acentuado. Né? A cidade ela vai crescendo de forma acentuada. A gente tem um rio passando ali pelo centro da cidade que vai se tornar muito poluído, muito poluído. E a gente tem justamente o crescimento, a espacialização urbana para os subúrbios. E aí, qual é a característica que eu queria mostrar para vocês? Esse exemplo aí é de Chicago, mas poderia ser de qualquer país ali na região da Europa ou do Manufacturing Belts nos Estados Unidos. Analisem esses 3 mapas aí. Cara da UERJ, isso aí, né? 3 mapas. O primeiro mapa mostra a densidade populacional. Aonde tem mais gente? No centro. Estão vendo aqui? O centro tem o maior quantitativo de pessoas. Segundo mapa aparece status econômicos da família. Classe mais alta de mais escura, classes mais baixas de mais claras. Então, o centro é habitado pelas classes mais baixas. Percentual de casas próprias. Vermelho, maior quantidade de casa própria, quanto mais clarinho, menor quantidade de casa própria. Centro, menor quantidade de casas próprias. O que eu estou mostrando para vocês? Que a evolução urbana dessas cidades industriais, na Europa e nos Estados Unidos, é como se fosse, a gente chama de zoneamento concêntrico. O que seria isso? O centro é ocupado basicamente pela população imigrante pobre. E os subúrbios são ocupados pelas elites. A elite vai morar no subúrbio, porque é o subúrbio que é afastado dos grandes centros, onde tem uma qualidade de vida melhor, onde o custo de vida é maior. Nos países latinos, a lógica é um pouco diferente, porque como a gente não tem mobilidade, a galera que trabalha quer morar próximo do trabalho tem que morar no centro. Bro. Só que o centro é o lugar da valorização. Centro do Rio, a Zona Sul, Laranjeiras, Catete, Glória, é o lugar da valorização. Então, qual é a questão? A classe trabalhadora no Brasil, na América Latina, é mandada para a periferia. Conhecemos esse processo como periferização. Só que por que eu não gosto? Aí eu vou começar a ser chata com vocês. Por que eu não gosto de falar segregação socioespacial? A galera gosta, né, de falar que as cidades são segregadas socioespacialmente, porque a periferia está lá, a galera está segregada na periferia, e a elite está dominando a Zona Sul, né, e centro. Porque no Rio de Janeiro a coisa é mais complexa que isso. Por quê? Porque as pessoas periféricas também ocupam os espaços do centro, sabe? É tudo muito próximo. É como a gente entra naquele lance do Vidigal, sabe? Tem uma favela em cima de uma área de altíssimo custo, tá ligado? Sim. Mayara falou. Segregado, não é? Você falou bem. Favelização, brother. Favelização. A favelização é uma resistência da classe trabalhadora para habitar próximo ao trabalho.
Ponto. Ponto. É assim que surge a favela. E se você analisar hoje o contexto da favela, né, a galera vai morar por uma proximidade. E porque a cidade do Rio de Janeiro, comparado ao salário mínimo, é a cidade mais cara para se viver no mundo. Comparado a um salário mínimo, a cidade do Rio de Janeiro é a cidade mais cara para se morar no mundo. A especulação imobiliária é fortíssima. Então, morar aqui é muito caro. Então, o trabalhador mora no espaço da favela. Reduz passagem, transporte e reduz também o tempo de deslocamento, né? Você vai estar ali, vai estar próximo do centro. Eu já falei isso para vocês. Só tem um bairro que eu conheço, já parei para pensar sobre isso, né? Na cidade do Rio de Janeiro, que não tem favela. Todos têm. Só não tem favela na Urca. A geografia da Urca impediu isso, né? Porque a Urca é um espaço meio fechado, quase um condomínio, tá ligado? Pô, só se fosse em cima do Pão de Açúcar também, né? Não tem como, né? Mas todos têm. Leblon tem. Cara, todo espaço do Rio de Janeiro tem favela. Da periferia à zona sul. Professora, eu não sei muito de Itaguaí, né? Mas, enfim. Mas e o problema do custo de vida? Porque no centro do Rio de Janeiro, as coisas são muito mais caras. Mercado, padaria. Você compra um real, você compra um pão. E o que eles fazem? A gente vai falar disso no próximo slide, que eu vou falar sobre gentrificação. Esse processo de revalorização do centro, Samara, teoricamente é um processo recente. O centro estava sucateado há muitos anos, né? Então, o custo de vida era baixo, o aluguel era baixo, o IPTU era baixo, comércio paralelo muito forte, camelô e tal. Então, isso que você perguntou é uma coisa muito recente. A gente está falando disso aí, ó, Copa do Mundo 2014, Olimpíada 2016, a gente está falando disso de, podemos botar, 8 anos para cá. 8 anos para cá que a estrutura social no Rio tem mudado. E aí a gente vai pensar que você falou uma coisa maravilhosa, porque isso tem ocasionado as emoções indiretas da galera. Só que o que acontece, Samara? A favela é um espaço que tem o seu próprio comércio e sua própria forma de integração ao espaço da cidade. Então, não necessariamente um cara vai descer a Providência para ir numa padaria ali na zona portuária do Rio de Janeiro, que tem uma padaria que ainda permanece na Providência. Agora, um problema, Samara, a Providência, o custo de vida da Providência subiu muito, assim como aconteceu no Vidigal, por conta desse processo que a gente vai aprender que o nome é gentrificação. Então, realmente subiu muito, não tanto como lá embaixo, no asfalto, né, no morro menos, mas rolou. E esse é um desafio, porque isso vai acabar ocasionando muitas remoções. Remoções nem é forçado, não. É a galera que vai ter que migrar para outras áreas, porque o custo de vida subiu muito. Por exemplo, é muito comum no Morro da Providência hoje, na parte de baixo do Morro da Providência, né, que tem um ditado popular que diz: o pobre, quando cresce na vida, desce a favela. E quanto mais próximo do asfalto, é mais caro. Quanto mais lá para dentro, é mais barato. Se você olhar o Morro da Providência, as primeiras partes assim iniciais do Morro da Providência, quem mora são alunos. Alunos do FRJ do centro, que aí alugam ali para poder estar próximo da FRJ do Largo de São Francisco. Beleza? Alunos da Unirio. A galera mora nesse espaço que é mais barato. Então, a própria população da favela não está em alguns espaços mais. Então, isso é super polêmico. É super polêmico. Mas o que tem ocasionado, né? As pessoas têm ocupado favelas que são mais valorizadas. As favelas da Zona Sul realmente tiveram um processo de valorização. Você olha para o Vidigal, a Mayara falou uma coisa importante também. O Vidigal ele é completamente estratificado. O Alto Vidigal, que é a parte que vocês veem aí no Instagram, tem um barzinho, que tem o Réveillon mais caro do mundo, né, com a vista mais bonita, babá. Essa parte aí, a população pobre já não... Então, Alice, mas é estratificado, porque essa primeira parte, sim. Mas se você for para dentro do Vidigal, tem várias estratificações do Vidigal lá para dentro, tem área de comando de domínio de tráfego fortíssimo.
e áreas de população pobre mesmo, tá ligado? E não só o Vidigal, né? Tem várias favelas que agora tem restaurantes que são pontos turísticos, tipo o Mirante da Rocinha. E é, tipo, um absurdo de caro comparado a tenda das pessoas que vivem lá, tá ligado? Sim. E aí, o que é maneiro? Alguns lugares são os próprios favelados que conseguem se reinventar comercialmente, então é maneiro, porque eu acho que é o favelado se autoafirmando nesse processo de especulação. Então, tipo assim, é o favelado aproveitando entre a especulação, mas tem muitos lugares que não é, né? Que são outros comerciantes que vão acabar dominando. Então, o tema é polêmico. O tema é polêmico para a gente poder pensar sobre o assunto. Só que, assim, acaba que a favela é um espaço de informalidade, entre aspas, sabe, Samara? Então, a galera vai se reinventar em muitos sentidos dentro da favela. E muita gente não paga IPTU, né? Muita gente não paga IPTU, então não vai ser atingido, talvez, diretamente, às vezes, por isso. Então, é uma discussão polêmica. Vamos falar dela na próxima aula, prometo. Já é? Já é. Só pra gente voltar aqui. Na Inglaterra, era muito comum que os trabalhadores morassem esses back-to-backs, que era, na verdade, um monte de casa juntinha, tá ligado? Não era cortiço, não. Era um monte de casa junta com parede fina, igual os apartamentos aqui em Campo Grande da MRV. A parede fina, um cubículo, morava muita gente. Morava muita gente. Eram insalubres, né? Pô, tinha apartamento que morava em 22 pessoas, sem ventilação, úmidas, beleza? Então, era uma forma de organização. Hoje, na verdade, olha que interessante, a gente vai falar disso agora. Quando a cidade ela passa por um processo de declínio, igual essas cidades aí, Londres, Manchester, não são mais cidades industriais, o que acontece com essas residências? O que essas residências viram? E aí, uma coisa que a gente vai falar para falar de Rio de Janeiro, de Inglaterra. Fala aí, Mara. Eu não peguei muita visão, não, porque eu, pra ser sincero, tava dando aqui as pessoas me dando parabéns, mas eu acho que pode virar, tipo, conjunto habitacional, tá ligado? Pode virar. Poderia, né? Mas não é isso. Então, Não vira habitacional. A gente refuncionaliza, Mayara, e faz uma sorveteria ali dentro. Faz um museu. Fala, João. Quer falar? Não, eu queria perguntar um pouco Pode saindo perguntar. assim. Por que no caso do Brasil a elite optou por ficar no centro? Porque, na verdade, a periferia não tinha nenhum tipo de infraestrutura, João. Lembra lá quando eu falei de evolução do Rio de Janeiro? A família real vai morar no Rio de Janeiro, e para a família real, a concepção de cidade é aquela região central e ao entorno. Então, quando a gente pensar nos aterros, quando a gente pensar no sistema de transporte, tudo isso vai sendo consolidado ali. Então, ali vai passar por um processo de valorização. E a galera pobre não era bem vista ali, onde a elite morava e circulava com o seu chapéu e com o seu Ford T preto, tá ligado? Então, o que a gente faz? A gente cria as linhas de trem para fortalecer um processo de periferização, para o pobre morar na periferia. Porque, na verdade, o que tinha de oferta de qualidade de vida era no centro. Porque se você olhar o centro do Rio de Janeiro, não tinham muitas fábricas, né? As fábricas eram meio espacializadas, um pouquinho em Laranjeiras, São Cristóvão e tal. A população pobre trabalhava no setor de serviços mesmo. E aí, manda o pobre para a periferia e manda ele fazer um movimento pendular todo dia. É basicamente isso. Se as indústrias fossem mais concentradas, você acha que teria sido diferente? Poderia ter sido, se a gente tivesse feito, assim como a Inglaterra, essas zonas industriais, coisa que o Rio de Janeiro não fez, zonas industriais, né? Sim, porque já aconteceu algo parecido, por exemplo, as vilas operárias que o Vargas construiu. Eram vilas operárias do lado das fábricas, para o trabalhador morar ali. Então, poderia ter sido diferente, mas aí, eu não sei, a gente fica na situação de hipótese, né? Poderia ter sido diferente. Tudo poderia ter sido diferente se a família real não tivesse vindo para o Brasil, por exemplo. Né? Porra, sei lá, um Civic pro Napoleão, né? Chegar rápido. Mas aí Porra. minha preocupação não sou monarquista não, pelo amor de Deus. Mas minha preocupação será que a gente seria mais uma colônia de exploração até o fim da vida se a gente não tivesse, se a família real não tivesse vindo para cá? Né? Será que a gente seria uma Angola?
sei lá, será que seria um Moçambique? Né? Como será que seria? É que Portugal não era o melhor que a Europa tinha para oferecer, né? Mas ainda bem Esse que não foi detalhe. mas não pode, ainda bem que não foi Inglaterra, né? Pelo menos. Podia ter sido a França. Cara, não sei, é muito difícil, porque tu vai olhar as colônias inglesas. As colônias inglesas são as mais ferradas do mundo, cara. Aí tu olha, sei lá, é muito difícil. Muito difícil pensar sobre isso. Ah, Lívia, mas aí Estados Unidos e Austrália. Mas aí, galera, é colônia de povoamento, é outra parada. Tá ligado? É outra parada. Não é exploração. A galera foi morar nos Estados Unidos, a galera foi morar na Austrália. Difícil a gente ficar essa hipótese do si. Beleza? Olha, e aí esse livrinho aí, o livro é maneiro, fácil de ler, que é um livro do Andrews, que ele vai falar sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Então, eu tirei um trechozinho dele, que ele fala: habitualmente, as próprias ruas não são planas, nem pavimentadas, são sujas, cheias de detritos vegetais e animais, sem esgotos nem canais de escoamento, mas, em contrapartida, semeadas de charcos estagnados e fédidos. Além disso, a ventilação torna-se difícil, pela má e confusa construção de todo o bairro. E como aqui vivem muitas pessoas em um pequeno espaço, é fácil imaginar o ar que se respira nesses bairros operários. As casas habitadas dos porões aos desvãos são tão sujas no exterior como no interior, e têm um tal aspecto que ninguém desejaria habitar. Mas isto não é nada comparado às habitações dos corredores e vielas transversais, onde se chega através de passagens cobertas e onde a sujeira e a ruína ultrapassam a imaginação. Essa era a cidade da classe trabalhadora que o Engels. Por isso, galera, os ideais socialistas e anarquistas vão ganhar tanta força na Europa nesse momento. Porque olha a situação da classe trabalhadora. E aí o Engels e o Marx vão escrever aquele livro que vocês devem conhecer, o Manifesto do Partido Comunista, que não é um livro bom para entender o marxismo, não. Na verdade, quando o Marx e o Engels ele vai escrever um manifesto, eles escrevem como uma carta convocando a classe trabalhadora a ir lutar. Tá ligado? Então a leitura é uma leitura muito tranquila, se você parar para ler o manifesto. Explica um pouco, mas explica muito o papel do proletariado, a importância do proletariado. Explica um pouco a estrutura, né? Então, por isso que vocês vão ver que vários movimentos vão surgir, vocês devem lembrar, o ludismo e o cartismo, né? Influenciado por esses ideais. Justamente por conta da insalubridade da vida nas fábricas, trabalhos de 13, 14 horas por dia, e da insalubridade de vida da classe trabalhadora. Beleza? Não é só a Inglaterra que vai passar, né, por esse momento. França vai, Bélgica vai, Alemanha, então, tantas cidades vão passar. E algumas leis sanitaristas vão começar a ser aprovadas, né? O Estado ele quer, não, o Estado não ama o pobre. O Estado ele quer garantir condições para a reprodução da força de trabalho. Mano, se esse cara tá morrendo aos 26 anos, tá brabo, porque eu tenho um cara para trabalhar para mim por muito pouco tempo. Então, a gente tem que garantir a reprodução da força de trabalho. Vamos fazer algumas reformas sanitaristas. Na França, talvez a mais famosa seja essa reforma do Barão de Haussmann. Lívia, que reforma é essa, pelo amor de Deus? Essa é a reforma que vai influenciar, por exemplo, a Pereira Passos, no Rio de Janeiro. Eles vão alargar ruas e avenidas, aí, ó, algumas imagens. Alargar ruas e avenidas, criar áreas funcionais nas cidades, criar boulevards. Mano, olha bem essas imagens. Eu podia enganar vocês tranquilamente e falar assim, pessoal, essas são imagens, tirando essa aqui que tem o Arco do Triunfo, né? Essas são imagens do Rio de Janeiro no século XX. Vocês iam cair, mano. Trazer o pombo pra cá. Verdade. Se você olhar essas duas imagens, se você olhar essas duas imagens e falasse assim, ó, qual é, Alice? Essa aqui é a imagem da Praça Mauá antigamente. Você fala, nossa, que legal a primeira reforma da Praça Mauá. Se eu falasse, Alice, essa aqui é Rio Branco.
Você, nossa, parece mesmo, é isso, Rio Branco. E eu ia falar, qual é, Alice? Não é não. São imagens da França no século XIX. Mas essas reformas do Barão de Haussmann vão influenciar tanta gente, eu vou deixar tu falar, mas vão influenciar tanta gente, tanta gente, tanta gente, que parece que é o mesmo modelo de cidade. Falei, Maio. Mano, eu ia falar que parece mesmo a Rio Branco. Eu ia falar da Rio Branco antes de você falar, tipo, é muito parecido. É muito igual a Rio Branco, porque é isso, a Rio Branco foi criada nesse modelo de cidade do Barão de Haussmann. Usou o meu exemplo, que são erros que cometeria hoje. Não, cara, mas é muito parecido mesmo, Alice, é muito parecido mesmo, muito. Aqui não, porque, pô, tem o Arco do Triunfo, mas aí olha que legal, as ruas todas em Paris dão no mesmo ponto, né? Parece o centro do Rio, que você fica perdido. É isso. Então, trouxe os pombos pra gente, né? E mudou um pouco a cidade de Rio de Janeiro. E agora, por último, essas cidades industriais, elas estão passando desde a década de 70, 60, 60, por um processo de desindustrialização. Alguém pode me falar por quê? Porque a industrialização tem falido essas grandes cidades? Ah, é fácil, né? Por causa da redução do espaço-tempo. Então, é muito mais barato você industrializar outras cidades que causar danos ambientais em outro lugar do que você arcar com o processo de industrialização no centro de uma cidade, onde não é uma cidade, tipo, em que a periferia vive no centro. Periferia não, que tá errado falar isso. Mas, enfim, em que a elite vive no centro, tá ligado? Sim. E também é caro, né? É mais fácil colocar longe. Com voz forte, agora que eu vi. Boa, então vamos lá, pegar o que vocês falaram aí. Mayara, eu fiz uma pergunta simples, ela começou citando já David Harvey, quando ela fala de compressão do espaço-tempo. É isso, né? O Harvey vai falar sobre como que a globalização, as tecnologias vão fazer com que eu me aproxime de áreas cada vez mais distantes. Compressão do espaço-tempo. E aí, através disso, Samara falou, é caro, então é caro manter uma indústria em Chicago, é caro manter uma indústria em Pittsburgh, é caro manter uma indústria em Detroit, é caro manter uma indústria em Nova York. Então eu vou fazer o quê? Vou mandar essas indústrias para os países periféricos, principalmente os países do Sudeste Asiático. Então vai começar com os tigres asiáticos, primeiro, né? Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan. Depois vai para os novos e depois para os novíssimos. Laos, Camboja, Vietnã, Sri Lanka, Tailândia, Malásia, Filipinas, né? Esses países vão acabar recebendo muitas indústrias dos países centrais. Além de México, Buenos Aires, lá, né? No Brasil, entre tantos lugares vão receber essas indústrias para explorar, vaga sorrada, para explorar mão de obra barata, leis ambientais frágeis, flexíveis, isenção de impostos. Então, bora mandar as indústrias para esses lugares. Por isso que, apesar dessa querida assistente virtual ter sido projetada, né? Deixa eu ver. Alexa, onde você nasceu? Eu fui desenvolvida pela Amazon, em Seattle, nos Estados Unidos. Só que aqui na tua bundinha, querida, tá escrito Made in Taiwan. Ou seja, você foi desenvolvida pela Amazon em Seattle, mas você foi construída, querida, lá no Sudeste Asiático. Então, tu é asiática. Tu não é americana, não. Né? E se eu olhar várias paradas, né? O controle do meu videogame, China, entre tantas outras coisas. Beleza? Essa desindustrialização gerou a falência dessas cidades, né? Detroit foi conhecido como cidade fantasma. A galera meteu o pé, as fábricas ficaram abandonadas, a infraestrutura ficou completamente abandonada. E qual é a solução? Refuncionalizar as cidades.
Eduardo Paes vê uma oportunidade de refuncionalizar as cidades e ele fica até arrepiado, né? Que cria quase que uma cidade nova. Refuncionalizar as cidades. Então, eu botei 3 exemplos para vocês aí na Inglaterra. Primeiro é o Museu do Futebol. Segundo é o Cais de Salford. Terceiro é o estádio do Manchester United, Old Trafford. Todos eles eram estruturas antigas, associadas lá à primeira Revolução Industrial, e transformou essas cidades, na verdade, em cidades modernas e super integradas ao modelo de globalização. Por isso que a característica justamente dessas reformas urbanas, que são cíclicas, né? O primeiro ponto que alguns países sempre fazem para atrair investimentos: ser sede de mega eventos esportivos. Lembra alguma cidade para vocês ser sede de mega eventos esportivos? Rio de Janeiro? Será? Rio de Janeiro, Sydney, Seul, Joanesburgo, Atlanta, Tóquio. Muitas cidades passam a ser sede de mega eventos esportivos e passam por processo de reestruturação urbana. O Eduardo Paes adorava usar esse nome, né? Revitalização. Eu odeio tanto revitalização, porque parece que você tem que dar vida a algo que está morto, né? E não era isso. E é isso, você vai refuncionalizar as cidades. Você vai converter edificações industriais, por exemplo, em residências para pessoas ricas. Você vai converter áreas de indústria antiga em galerias de arte. Beleza? Em grandes restaurantes, em shoppings. Isso não é um processo recente, não. Nova América era o quê? Shopping Nova América. Se alguém já foi no Shopping Nova América. Uma fábrica. Shopping de Bangu. Uma fábrica. Essa questão de refuncionalizar é parte do sistema capitalista. Quando o capital ele sai de uma área, ele vai para outra. E depois ele precisa regressar. Como? Com esses investimentos. O problema, justamente, a gente vai falar na próxima aula, é quando esses investimentos, que a gente vai chamar de gentrificação, hipervalorizam uma área a ponto de mudar completamente o público social que habita aquela área. A nossa crítica, por exemplo, ao Rio de Janeiro, teve habitação no centro. O pobre morou no centro do Rio de Janeiro depois que houve essas obras. Por que não houve Minha Casa Minha Vida no centro? Fala, Mário. Porque o intuito é fazer com que o pobre se afaste, né? O intuito nunca foi, fazer eles se aproximarem. E você tá mutada, não sei se é de propósito. Foi de propósito ser um cachorro latino, uma peste aqui. É só isso que eu ia falar, só. Então, é isso, né? A gente vai... Não vai dar tempo de eu entrar para vocês, por exemplo, na próxima aula, que eu já achei que ia dar, mas não deu. Mas, só para concluir, já libero vocês, é que uma nova forma de configuração ainda dessa cidade, se vocês já pararam para pensar, são os shopping centers. Essas novas cidades, elas vão centralizando funções, né? Por exemplo, outras funções vão sendo descentralizadas, tipo, quando a gente tinha antes comércio de rua muito forte, né, os calçadões e tal, e você já pensa numa descentralização desses comércios, dessas atividades que tinham na rua, e a concentração deles aonde? Nos shoppings. E para pensar a importância do shopping como um subcentro? Mano, tu vai no shopping, o shopping é o espaço de lazer, de compra, de saúde, exame, tratamento médico, blá, blá. Tem Detran, agência bancária, correios. Olha o shopping funcionando como a UERJ chamou de CBD, Central Business District. Não foi o UERJ que chamou, na verdade, foi um geógrafo famosíssimo, por sinal, chamado Marcelo Lopes de Souza, nesse livro maravilhoso, que ele vai chamar de CBD. A UERJ pegou e botou na prova CBD, Central Business District. É
um centro de negócios. O shopping é isso hoje, né? As pessoas buscam o shopping porque o shopping é o espaço, eu te dou a palavra, Mai. O shopping é o espaço da segurança. Por que eu prefiro ir ao shopping do que comprar coisas aleatórias pela cidade? Porque eu deixo meu carro, pago R$ 900 de estacionamento, mas circulo com segurança, blá, 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 faço minhas atividades todas lá, enfim. Fala, Mai. Então, eu ia falar, tipo, que eu acho muito louco que, para além desse lance dos shoppings, que é uma parada previsível, porque claramente a estrutura é bem sofisticada, entre muitas aspas, mas enfim, esse processo de gentrificação é muito louco, porque ele faz as pessoas realmente acreditarem que espaços como, sei lá, a praia, por exemplo, deixem de ser, tipo, democráticos, sabe? Eles querem elitizar o bagulho e dizer quem pode ir à praia ou não, sendo que é um espaço público. Exatamente. A gente define as praias que são para serem frequentadas por pobre e as praias que são para serem frequentadas por ricos, né? Exatamente. Ontem eu perguntei isso lá no terceiro ano, falei assim, galera, quantos ônibus saem aqui de Campo Grande para Copacabana? Nenhum. Nenhum, só o Freixão. Que é, sei lá, 20 conto. Sim. E aí, o que você tá dizendo? Bom, não é pra tu frequentar aqui. Tá ligado? Então é isso, é um processo. E, cara, os próprios shopping centers também são shoppings segregacionistas, né? Exato. Tem o shopping para pobre, tem o shopping para elite. É tipo, você pensar naquele lá da Barra que é caro pra caramba, esqueci o nome dele. Sem Village ser Mall. Village Mall, esse mesmo. É o Village e tem outros aí que são shoppings para elite. E aí, vamos entrar numa outra discussão. O shopping surge como um espaço para concentrar serviços. Por que não pode rolezinho? Vocês lembram do rolezinho? Aham. Giro polêmico? Por que não pode rolezinho? Qual é o crime? Assim, é muito maneiro, né? Se pensar isso na perspectiva do direito. Qual é o crime do rolezinho? Existir. Não tem crime, né? Foi. Tu vai acusar de quê? Ah, as pessoas estão andando em grupos. Tá, aí. E ali é um espaço privado. Tá, Isso mas é espaço. muito olhos que condenam isso, né, cara? É isso. Ah, mas é espaço privado. Mas o espaço privado ele não pode restringir por isso, não. É sério, por exemplo, eu tava estudando uma ação judicial agora que uma mulher, ela falou que ela foi negada de entrar num espaço, que o espaço era privado, no restaurante do cara, e o cara falou que não queria porque ela era negra. E a argumentação do cara é, o espaço é meu, eu posso definir quem entra ou não. Aí, seu imbecil, o teu direito de propriedade privada não é maior que o direito, né, humano e o direito de ir e vir de qualquer cidadão da porra desse país. O direito à propriedade privada, ele é relativo. O direito de ir e vir, né, ele é absoluto. Na verdade, não tem direito absoluto, né, mas... Então, tipo, há uma escala de superposição de direitos, né? E é tipo isso quando você pensa em shopping. Os caras não querem que entre porque é pobre, porque é preto. Mas o direito à propriedade privada não é maior do que você definir isso, né? E, pô, essa história é muito polêmica, né? De definir, porra, Lezinho, eu me amarro em ler sobre isso, me amarro em ler sobre isso, me amarro. Porque o shopping acha que pode. Ou então a polícia acha que pode barrar o maluco que tá dentro de um ônibus sem dinheiro. Já li também um sobre esse. A argumentação da promotoria era como é que ele vai voltar se ele não tem dinheiro? Aí, isso é presunção de crime. Isso não pode. Porque você está presumindo, então, que ele vai roubar para poder voltar porque ele está sem dinheiro no bolso? Mano, ele volta até a pé se ele quiser. Tá ligado? Mas aí, com toda sinceridade, ia eu me parar se tivesse sem dinheiro? Óbvio que não, assim como não para um bando de branco junto no shopping. É isso. Então, são formas de coerção do espaço. Eu não gosto de usar segregação socioespacial, mas a coerção, sim. A gente vai definindo espaços que são para certos indivíduos e espaços que não são para certos indivíduos. E você vai definindo, né, uma cidade segregada, sim, mas não talvez socioespacialmente segregada. Fala, Samara. Também constroem shoppings distantes, assim, do centro. Dificultar a mobilidade, né, Samara? Uhum. É isso, parque shopping aqui tu tem que ir de carro, mano. É longe.
né? E é um shopping também que deu uma elitizada, grande. E você percebeu também que tem zoneamentos no shopping? Tem a parte mais pobre, a parte mais rica. A área externa é sempre gourmet. É sempre tipo Outback, balada mix, não sei o que lá. É a parte que eu passo do outro lado da rua, porque eu não tenho dinheiro. Até o próprio Norte Shopping, assim, tem a área elitizada, gourmetizada, com chafariz, com não sei o que, blá, blá, blá. E a área, pô... Falei, mãe. Mas tu falou do Parque Shopping, eu nunca tinha parado pra pensar, porque, tipo, o iShopping, ele é dentro do calçadão, né? Então ele é, tipo, no centro de Campo Grande. E o Parque Shopping é Desconectado, total. elitizado e longe, tá ligado? Não tinha Ele foi um shopping feito pra elite mesmo, né? Foi um shopping feito pra elite, mas, assim, não recebeu tantas... Mas aí rolou vários... Depois eu falo isso com vocês, mas rolou vários BOs no processo, que aí não valorizou como deveria, enfim... Mas não é um shopping barato, não. Da linha dos parques, né? A linha dos parques nunca é uma linha muito barata. Uhum. Fui no dele em Brasília, porra. Em Brasília é brabo. Chernobyl. Total. Chocou Galera. Oi, fala, Maio. Chocou ninguém, só isso que eu falei. Só. Galera, dúvidas? Não, de boa. Nenhuma. Maio, vou botar uma rapidinha. quê? Alexa, canta parabéns pra você. Parabéns pra você Que fofo. nessa data querida. Cadê a Alice? A Alice saiu. Felicidades, muitos anos de vida. Obrigada, meu amor, obrigada. Parabéns, filha. Te amo, fica com Deus. Tamo junto. Te amo, beijo, beijo. Beijo. Estão liberados, galera. Valeu. Até semana que vem. Vou dar os bailes. Até. Até. Valeu. Beijos.